Boa tarde a todos, os telespectadores, os ouvintes, quem assiste o canal CRC Espírito Santo TV. Mais um evento que a gente inicia hoje pelo CRC Espírito Santo. Meu nome é Erickson Marcel, da Comissão de Contabilidade Pública, conselheiro do CRC Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar do evento Auditoria em Foco, auditoria na contabilidade pública, e a gente já informa que está em análise pelo Conselho Federal de Contabilidade a pontuação para o ensino continuado. E nós vamos ter a satisfação de ter atendido o nosso convite do CRC Espírito Santo, a Simoni Pedrini Nunes Ratz, conhecida por todos, famosa, graduada em Ciências Contábeis pela FAESA, pós-graduada em Ciências Contábeis pela FGV, MBA de Mercado Futuro pela UVV e mestrado em Contabilidade e Controladoria aplicada ao setor público pela Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em Contabilidade, Economia, Finanças do Espírito Santo, FUCAP. Auditora do Estado desde 1995, exercendo atualmente a função de coordenadora de auditoria de governança e gestão da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, SECONT. Foi contadora-geral do Estado da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, por 13 anos, 1997 a 2010, e subsecretária de Controle da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, SECONT, em 2015 e 2016. Naturalmente, é um mini currículo, que ele é muito extenso. A gente tem a enorme satisfação e o prazer de recebê-la, a Simoni, e já, desde então, agradecer ao convite, gratuitamente, para fazer parte desse evento de Auditoria em Foco, e ela vai falar sobre auditoria na contabilidade pública. Simoni, seja bem-vinda, agradecemos e está nas palavras, está com você. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos, né? E como o Erickson colocou, eu atuei muitos anos na execução da contabilidade pública, né? Durante muito tempo fui contadora-geral do Estado e retornei para a minha carreira de auditoria e atuei muitos anos também na auditoria de contas de governo, que no caso é responsável por acompanhar as contas de governo e atua na auditoria basicamente da contabilidade pública, auditoria financeira, que a gente chama, né? Então, como eu fui convidada para atuar nesse tema de auditoria na contabilidade pública, a gente vai falar um pouco dos conceitos de auditoria, algumas ferramentas, alguns modelos que a gente utiliza. Vou passar a minha experiência na Secretaria de Controle, na SECONT, e passar alguns exemplos do que a gente poderia estar auditando na contabilidade, nas demonstrações contábeis. Então aqui, inicialmente, o que a gente gostaria de abordar, a gente vai falar um pouco desses padrões e boas práticas internacionais, quais são os objetivos, né? Por que a gente faz auditoria na contabilidade, nas demonstrações contábeis, a competência no Brasil, no caso, de quem é a competência para poder estar certificando as contas, o conceito de auditoria, procedimentos iniciais de uma auditoria, o processo em si, quais seriam as principais fases de uma auditoria, seja ela qualquer tipo de auditoria, mas também se aplica à auditoria contábil, auditoria financeira, etapas de planejamento, procedimento de execução, etapas de execução, elaboração do relatório, controle de qualidade e alguns exemplos de regras de integridade que a gente faz na execução de uma auditoria de contabilidade, uma auditoria das demonstrações contábeis. Lógico que aqui, como a gente está tratando de uma palestra, não é um curso, todos esses temas vão ser abordados de uma forma resumida para instigar o nosso interesse e uma pesquisa mais aprofundada. Então, com relação aos padrões de boas práticas internacionais, quando a gente fala de demonstrações contábeis, né, de auditoria contábil, a gente tem um dos principais objetivos que é dar transparência, prestar conta, né? A gente gera as demonstrações contábeis tanto para dar transparência como para prestar contas do que foi executado, do que foi realizado. Nesse terceiro que a gente fala, mas ao prestar conta, o ideal, o que a gente gostaria de ter, o que a gente precisa é ter uma certificação de credibilidade.
que a partir do momento que a gente gera demonstrações contábeis com o intuito de dar transparência aos órgãos que são os fiscalizadores e principalmente à sociedade do que foi realizado, a gente necessita de uma certificação, de uma validação de que aquelas informações realmente refletem a realidade. E aí, a partir dessa certificação, eu posso ter o processo de responsabilização, de quem é a responsabilidade por aquela informação, e eu gero um ambiente de confiança social. A partir do momento que eu tenho contas, no nosso caso aqui nós estamos tratando de contabilidade pública, eu tenho contas que foram prestadas e que foram auditadas, seja pelo órgão de controle interno ou seja pelo órgão de controle externo, e que eles tenham essa certificação de credibilidade, que aquelas informações foram auditadas e elas têm um mínimo de credibilidade, refletem a realidade, eu crio esse ambiente de confiança social. Eu posso confiar naquela informação e o nosso sonho, né, para quem atua, é confiar na informação para tomada de decisão, que é o gestor utilizar a informação verdadeiramente, poder confiar naquela informação para as suas tomadas de decisão e assim como a sociedade de forma geral utilizar aquela informação para fazer uma fiscalização e para também tomar as decisões com relação ao governo, seja ele municipal, estadual ou federal. No caso aqui, a competência para certificar, a gente tem no Brasil o artigo 70, né, que ele coloca que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, seja do Estado, município, das entidades da administração direta e indireta, elas são realizadas pela Assembleia Legislativa, no caso do Estado, câmaras municipais, no caso dos municípios, nas suas respectivas jurisdição, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, resumidamente, quem tem a competência para fazer essa fiscalização, para fazer essa auditoria e certificar, no nosso caso, as contas, as demonstrações contábeis, a gente atua tanto o órgão de controle externo como o órgão de controle interno. Aí no caso nosso, no caso do Estado, a gente tinha a antiga Auditoria Geral do Estado, que há muitos anos atrás foi transformada em Secretaria de Controle e Transparência, que faz essa auditoria como órgão de controle interno, e nós temos o Tribunal de Contas, que faz a auditoria como órgão de controle externo. Mas no caso do Estado, quem julga as contas baseado nesses pareceres, nessa certificação e nas demonstrações, no caso do Estado, é o Tribunal de Contas, em primeiro lugar, como controle externo, e ele encaminha para a Assembleia Legislativa, e no caso do município, ele encaminha para a Câmara Municipal. Então, basicamente, o responsável hoje são esses órgãos de controle interno e controle externo. A gente discute muito no Estado esse sistema de controle interno, na minha opinião, já está previsto na Constituição desde 88, mas a gente via, existia uma corrente muito grande que entendia que o responsável pelo controle interno era a Secretaria, por exemplo, no caso do Estado, a Secretaria de Controle Interno. Mas a gente sabe, quando ele fala de sistema, o sistema é formado por todos os órgãos. Numa linha, a gente fala agora no modelo de 3 linhas, né? Na primeira linha de defesa, os próprios gestores, os próprios responsáveis por aquela atividade, por exemplo, a contabilidade, o setor de contabilidade, ele é responsável por uma primeira linha, então ele faz uma primeira conferência, uma primeira linha que a gente chamava de defesa, agora ele só chama primeira linha. E nós temos uma segunda linha, que seria no nosso caso do Estado, dentro de cada secretaria foi criada uma unidade de controle que faz uma segunda. Lógico que ele não confere todos os processos e todos os documentos, mas por amostragem ele faz uma segunda triagem de verificação e temos, no caso, a SECONT, que seria a terceira linha de defesa dentro do Estado. Dentro do governo estadual, a terceira linha de defesa seria exercida pela SECONT. A SECONT está trocando experiência, no caso do Estado, a nossa legislação, até do Tribunal de Contas, quando a gente encaminha uma prestação de contas, as demonstrações contábeis, eles são acompanhados, no caso do Estado. Essa unidade de controle interno de cada órgão emite um relatório, que a gente chama de RELUCE, então as contas vão acompanhadas de um relatório do controle, que usa técnicas de auditoria, não seria uma auditoria financeira, mas eles fazem alguns testes, eles usam técnicas de auditoria que nós vamos estar vendo mais à frente.
Então, eles usam técnicas de auditoria para fazer alguns controles, alguns testes para verificar se as informações estão corretas. Então, as contas vão acompanhadas por esse relatório, o RELUCE, que é pela Unidade de Controle Interno de cada secretaria, e as contas vão acompanhadas pelo RELACE, que a gente chama, que é o relatório do órgão central, no caso do Estado, a SECONTE, com base nas auditorias que a SECONTE fez durante o ano. E com base no próprio relatório da unidade de controle, a SECONTE emite um relatório que também acompanha as contas dos ordenadores e acompanha as contas do governador do estado para o julgamento que é feito pelo Tribunal de Contas, no caso dos ordenadores de despesa, e que é feita pelo que o Tribunal de Contas emite um parecer e encaminha para a Assembleia no caso das contas do governador. Então, como o meu tema aqui como a gente colocou o nosso objetivo, como o foco da palestra é auditoria na contabilidade, a gente vai falar um pouco sobre esse conceito de auditoria de forma genérica. Então, a auditoria, primeiro ponto, ela é um exame independente. Então, para você poder falar que você está fazendo uma auditoria que tem aquele objetivo do slide anterior de certificar, no nosso caso, que as demonstrações contábeis refletem a realidade, a gente tem que ter uma certa independência para que essa auditoria obedeça as técnicas e tenha credibilidade. Se eu executo aquela atividade, eu perco essa independência. É aquilo que a gente coloca, sou eu que faço, na hora que eu vou conferir, o cérebro da gente meio que já condicionado a imaginar que está correto, porque foi eu mesma que fiz. Então a gente busca que uma segunda, uma terceira pessoa faça os testes, faça a certificação, porque a gente automaticamente, se eu que executei, a gente já faz uma análise já tendenciosa, então a gente não vai ter essa independência. O segundo item que coloca é que a auditoria deve ser objetiva e deve ser também sistemática. Objetiva, ao fazer uma auditoria eu defino o escopo, o que eu vou auditar. No nosso exemplo aqui são as demonstrações contábeis, que é a contabilidade pública. E também ele é um procedimento sistemático, ele tem procedimentos, regras que a gente vai executar de forma sobre a matéria, que no nosso caso a matéria é a contabilidade, para que no final a gente possa emitir uma opinião daquela forma que a gente colocou, de estar certificando, dando maior confiança aos usuários daquela informação, que aquela informação reflete a realidade, o que realmente aconteceu. Essa auditoria, ela sempre deve ser baseada em normas, que a gente está colocando, normas técnicas e normas profissionais. Existem hoje normas tanto para o setor público como o setor privado. Quem atua na área de uns anos para cá, assim como aconteceu com a contabilidade propriamente dita, nós estamos convergindo para um modelo internacional. Então, hoje, as regras, as normas do setor público estão muito mais próximos do que é executado no setor privado. Lógico que a gente tem as particularidades, mas as regras, de uma forma geral, quem lê as normas, seja de contabilidade ou seja de auditoria, hoje aplicadas no setor privado e no setor público, elas estão bem mais aderentes do que era alguns anos atrás, né? E aí, qual é o objetivo? No qual a auditoria, então, é esse exame no qual a gente confronta uma condição com um determinado critério com o fim de emitir uma opinião. Então, eu tenho critérios, a contabilidade, por exemplo, tem critérios definidos de como eu devo fazer o registro de um ato ou de um fato A, B ou C. E aí a auditoria, ela procura, ela define qual é o critério, como deveria ser feito, e ela faz testes para poder verificar se o que está demonstrado nas demonstrações contábeis do que foi realizado na contabilidade, se aquilo está refletindo realmente o que aconteceu. E aí o auditor emite uma opinião ou emite comentários sobre aquela matéria que ele testou, né, que ele fez a auditoria. Falando de auditoria financeira propriamente dita, que a gente fala que é a auditoria das demonstrações contábeis, por exemplo, na SECONTE, a gente tem auditorias, a gente executa auditorias nas obras públicas, auditoria de conformidade, auditoria operacional, e a gente tem o nosso foco aqui hoje, que é a auditoria contábil, a auditoria financeira. Então a gente tem dois conceitos aqui, a gente tem um conceito tradicional e o conceito da norma internacional, que eles meio que se completam, tratam da mesma forma. Mas o conceito tradicional, não vou ler todo o texto, mas basicamente qual é o objetivo que tem a auditoria financeira? É o objetivo de averiguar se os registros contábeis e as demonstrações contábeis no que se refere aos eventos que alteram o patrimônio e a representação desse patrimônio. Então, essa auditoria financeira, como eu falei antes,
No conceito genérico, eu falo, eu vou fazer auditoria sobre uma matéria determinada. No nosso caso aqui, auditoria financeira, a matéria que eu estou tratando são os registros contábeis e são as demonstrações contábeis. Então, a gente vai fazer testes, auditorias para verificar se os eventos que alteraram o patrimônio e se a demonstração contábil, a representação do que aconteceu nas demonstrações contábeis estão refletindo o que realmente aconteceu no valor correto, da forma correta. Na norma internacional, ela coloca que o propósito de uma auditoria de demonstrações financeiras, que é a auditoria financeira, é aumentar o grau de confiança das demonstrações para os usuários, né, que vão utilizar essa informação. Aí depois fala, ó, eu quero a opinião do auditor, ele vai opinar sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos em conformidade com uma estrutura de um relatório. Então você vê que as duas, seja o conceito tradicional ou o conceito da norma internacional, ele tem o mesmo objetivo principal, que é você certificar que aquelas informações, que os registros contábeis foram feitos de forma correta e que eles estão refletindo nas demonstrações contábeis também de uma forma correta para que o usuário daquela informação seja, o que eu coloquei antes, seja o tomador de decisão, o gestor do órgão, seja o órgão de controle interno ou externo, ou seja, a sociedade como um todo, ela possa usar aquela informação para a sua tomada de decisão, seja qual nível que for essa tomada de decisão. Então, a gente tem algumas perguntas, quando a gente está falando de auditoria, seja ela qual for, no nosso caso, auditoria financeira, auditoria contábil, a gente faz algumas perguntas. Então, eu pergunto, o que eu vou auditar? Quanto, né, que eu vou auditar? E o que eu vou evidenciar nessa auditoria? Porque também a gente tem que ter em foco, imagina a União, seja o Estado ou os municípios. Vou fazer uma auditoria nas demonstrações contábeis que vão refletir tudo o que aconteceu naquele município, naquele estado, naquela secretaria, no ano de 2021. Porque a demonstração contábil, ela reflete a posição em 31 de dezembro de todos os atos e fatos que aconteceram na entidade, né, naquele exercício. Eu não consigo vamos conferir todos os registros contábeis, vamos conferir todos os processos. A auditoria, ela trabalha com base de amostragem, então eu tenho que começar a refletir o que eu vou auditar, quanto que eu vou auditar e o que eu desejo evidenciar. Os procedimentos iniciais que a gente utiliza numa auditoria, primeira coisa, a gente faz uma avaliação da estimativa de prazo que eu vou precisar para executar aquela auditoria, a definição da equipe, lógico que aqui ainda eu não tenho, esse prazo é uma estimativa como está sendo colocado, porque eu ainda não fiz um planejamento, eu não conheço aquela entidade ainda como um todo, então é uma estimativa, às vezes na realidade, a gente que atua na auditoria, como a gente faz nosso plano de auditoria, a gente tem a nossa capacidade, eu tenho o número de auditores, as horas que eles trabalham, então eu meio que já defino, eu preciso fazer uma auditoria, eu tenho um mês para fazer essa auditoria, eu tenho 40 dias, então eu já tenho uma estimativa deste prazo, porque às vezes o prazo que eu tenho disponível impacta naquela pergunta que eu fiz antes, do que eu vou auditar e quanto que eu vou auditar. Porque se eu tenho, por exemplo, se o gestor chega para mim e fala, eu tenho que fazer auditoria, mas tem que fazer auditoria em 15 dias, a minha amostragem vai ter um tamanho X, as minhas avaliações vão ter um tamanho X. Agora, se eu tenho mais tempo, eu posso aprofundar e fazer outros testes, a minha amostragem, o meu escopo pode ser maior. A equipe também, a definição da equipe. A gente sempre fala, as normas preveem uma regra e a gente tecnicamente também conhece, dependendo do que eu vou auditar, aí eu tenho que ter uma equipe com aquela formação. Se eu vou fazer uma auditoria contábil, eu vou auditar demonstrações contábeis, a equipe tem que ser formada por pessoas que fizeram, no Brasil principalmente, né, a regra até a norma legal, eu preciso ter na equipe contadores que vão entender daquele tema, daquele assunto. Se eu fazer uma auditoria de obra, eu tenho um engenheiro na equipe. Necessariamente, como a gente trabalha com várias atividades, eu posso ter uma equipe multidisciplinar. Normalmente na Seconte é isso que acontece. Mas se é uma auditoria financeira, a gente tem que ter sempre um contador para estar fazendo essa verificação da parte contábil.
Eu também defino líder e supervisor dessa auditoria. Na Seconte a gente tem um coordenador, a gente não chama esse nome, mas que é quem vai validar a equipe de auditoria. Nós vamos ver nas etapas. Quando ele vai começar a fazer o planejamento dessa auditoria, eu defino quem é o líder da equipe, porque às vezes eu tenho uma auditoria que é composta por 2, 3, 4 auditores. Então tem esse líder que vai reportar tanto ao auditado quanto ao coordenador da Seconte, por exemplo, ou da auditoria do Tribunal de Contas, alguma dificuldade, as limitações, definir os objetivos. Então esse líder da equipe e distribuir o trabalho entre a equipe, que às vezes o auditor de ponta, ele está com alguma dificuldade, ele vai recorrer a esse líder para estar resolvendo. Eu tenho um termo formal de designação, que a gente coloca muito isso, que quando eu vou fazer uma auditoria, eu tenho que definir a minha equipe e designar formalmente, para esse auditor ter autoridade de chegar numa secretaria ou no governo do estado e pedir todas as informações necessárias, que o auditor tem que ter acesso a todas as informações, ele ter esse respaldo. Então esse termo, que no caso do estado a gente usa ordem de serviço de auditoria, que é assinada pelo secretário da Seconte, pelo subsecretário, que eu levo esse documento até o órgão auditado, que aquilo dá ciência para ele que eu estou com a ordem de serviço para poder realizar aquela auditoria. Eu tenho que fazer também isso aqui, às vezes na Seconte eu já pedi, não foi incluído formalmente nas nossas normas, mas no Tribunal de Contas já tem. O auditor ele tem que fazer um termo de não impedimento. Lembra que a gente colocou no conceito que eu tenho que ter independência? Então, se eu vou fazer auditoria em algum local, em alguma secretaria, em algum órgão, mas eu não tenho independência, por exemplo, vou imaginar, vou fazer auditoria na Prefeitura de Vitória, o Erickson é o responsável pela contabilidade, e o Erickson é meu parente, tem algum laço de familiar, por exemplo, comigo, eu devo declarar o meu impedimento. Eu estaria impedida de fazer aquela auditoria porque eu não tenho aquela independência que eu falei com vocês no exemplo que eu dei. Eu falei da independência de eu executar a atividade, mas eu também posso ter uma independência se eu vou fazer auditoria no trabalho do meu amigo. Como eu confio no meu amigo, eu acredito que ele é tecnicamente bem formado, eu já vou pressupor que o trabalho está correto. Então a gente deve manter essa independência e para não ter nenhum tipo de constrangimento, não enviesar, no caso, a auditoria. E aí eu faço a autuação propriamente dita do processo de auditoria. Esses são os procedimentos iniciais para eu estar dando início a uma auditoria, de qualquer tipo de auditoria, mas no nosso caso uma auditoria contábil. Basicamente, a gente coloca assim, nos processos de auditoria, eu chamei aqui, esse aqui está até baseado numa apresentação de um colega que é auditor do TCU, Tribunal de Contas da União. No primeiro slides eu cito as fontes, né, que eu usei como referência. Eu usei o TCU e o TCE, algumas referências. Então a gente bota assim 4 grandes fases de um procedimento de auditoria. O primeiro aqui chama de termo de trabalho, que são os esclarecimentos dos termos do trabalho entre o auditor e os responsáveis pela governança do órgão auditado. É você ter aquele primeiro contato para estar entendendo a entidade, qual é o tipo de governança que tem, se tem conselho, se não tem conselho, como é que funciona aquela entidade. No nosso caso, que é muito... todos os órgãos são criados por lei, então conhecer a legislação, quais são os objetivos do órgão, como é que ele foi criado. Isso meio se mistura também com essa fase do planejamento, que a gente coloca na fase do planejamento, é a compreensão das atividades da entidade. Você entender o que aquela entidade faz, quais são os objetivos da entidade, como funciona o controle interno. Ela tem um sistema de controle interno, ela já tem aquele exemplo que eu dei, uma primeira linha bem estruturada, uma segunda linha bem estruturada. Você pode perguntar assim, Simone, mas o que isso tem a ver com a auditoria financeira? Se eu conheço a atividade da entidade, eu vou ter, como a contabilidade, as demonstrações contábeis refletem o que a entidade executa, conhecendo a entidade, eu vou começar a imaginar quais são os tipos de registros contábeis que vão... Se a entidade vende veículo, quais são os tipos de registro contábil que acontecem na entidade que é responsável por venda de veículos? Só a entidade é SEDU, no nosso caso do Estado. Secretaria de Educação, quais são os tipos de registros contábeis que eu tenho numa Secretaria de Educação, que é diferente de uma Secretaria da Fazenda, que é diferente. Por exemplo, Secretaria da Fazenda vai ter registros de dívida ativa,
E se eu for no IPAJM, vai ter registros atuariais. Então, eu entendendo a entidade nessa fase de planejamento, eu tenho que entender a entidade para poder planejar bem a minha auditoria. Lembra aquela pergunta que eu fiz? O que eu vou testar? Então, se eu vou fazer uma auditoria no IPAJM, mesmo que seja uma auditoria financeira, ela vai ter registros contábeis que tem a ver com atuário. Aí lembra que eu falei da equipe? Eu vou ter o contador, mas às vezes não vai ser só o contador. Se eu tiver na minha equipe uma pessoa com formação, com curso de atuária, vai me ajudar muito, porque eu estou fazendo auditoria num órgão de previdência. Se eu vou fazer uma auditoria na educação, mesmo sendo financeira, eu posso ter uma equipe mista. De acordo com nessa fase de planejamento, eu vou entendendo a entidade e vendo quem seria o ideal. Eu posso agregar alguém na equipe. Também uma coisa para compartilhar. Na Seconte a gente também usa às vezes essas equipes multidisciplinares. Eu não preciso às vezes ficar com a equipe completa o tempo todo. No caso da atuária que eu dei o exemplo, se eu vou fazer uma auditoria financeira no IPAJM, mas eu tenho um servidor só com formação de atuário, eu posso convidar ele participar de uma etapa da auditoria para fazer os testes relacionados aos registros, aos temas de previdência, de atuário, e depois ele pode desligar da equipe e a equipe continua com outros testes. Não precisa ficar a mesma equipe, por exemplo, o tempo todo. Eu posso distribuir o trabalho de acordo com a formação. Controle interno. O que o controle interno interfere nessa fase de planejamento? Ao avaliar a maturidade do controle interno de uma entidade, se você vê que a entidade ela tem uma baixa maturidade de controle interno, você vai ter que fazer, vamos dizer, a sua amostra vai ter que ser maior, os seus testes vão ter que ser maiores. Porque lembra que a gente colocou? O objetivo é eu emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Se eu, ao avaliar o órgão, ao fazer essa fase, eu vejo que ele tem os 3 níveis de defesa, ele tem o primeiro, ele tem o segundo, atuantes. Então tem uma primeira conferência dos registros contábeis, tem uma segunda conferência dos registros contábeis. A gente logicamente aumenta a confiança de que as demonstrações contábeis estão refletindo a realidade. Então, meus testes podem ser menores, por exemplo, a minha amostra pode ser menor. Agora, se eu chego numa entidade que o controle interno não existe essa estrutura, esse sistema de controle interno, para eu emitir opinião eu vou ter que fazer mais testes, por exemplo, para eu poder ter um mínimo de segurança de poder emitir minha opinião. Então, nessa fase, é isso que a gente define, né? A gente vai entender, conhecer, ver como é a estrutura da entidade para poder fazer o meu planejamento de auditoria. Na terceira fase, que seriam testes e evidências, né, sobre o controle interno e afirmações contábeis. Na terceira fase, eu já vou, que seria também que a gente chama de execução da auditoria. Então, na hora que depois a gente vai falar de cada uma delas, mas eu planejei, e aí depois o auditor passa a executar que seria essa fase, realizar os testes e buscar as evidências de que cumpriu a regra, né? Então, nessa terceira fase é a execução de auditoria. Uma observação também, a título de compartilhar a experiência, na Seconte a gente tem o costume de que a mesma equipe que planeja a auditoria, ela vai para campo executar aquela auditoria. Mas isso não é uma exigência da norma, vamos dizer, da norma seja ela brasileira ou internacional. Eu conheço entidades, por exemplo, a CGU, muitas auditorias elas são planejadas pela central lá em Brasília. A central faz todo o planejamento de auditoria e eles encaminham esse planejamento para as unidades espalhadas no Brasil todo e as equipes estaduais que executam aquele planejamento que foi feito pela equipe lá de Brasília. Então, obrigatoriamente, a fase 2 não precisa ser feita pela mesma equipe da fase 3. Na Seconte, a gente costuma fazer com a mesma equipe. Existem vantagens e desvantagens, né? Vantagem é que se você participa do planejamento, na hora de executar, você já tem mais conhecimento daquela entidade. E se vem um planejamento pronto, o auditor vai precisar, antes de executar a auditoria, se inteirar, ele vai ter que estudar o planejamento para ele entender do que ele está tratando para poder iniciar a execução do trabalho. E a última fase, que seria avaliar e comunicar. É você avaliar as evidências que você obteve nessa fase de 3 e emitir opinião e comunicar o resultado, a sua decisão dos pontos que você colocou no seu planejamento. Então, a gente... acabou. São as 4 fases que eu já coloquei. Aqui tem uma estrutura que a gente imagina assim, as principais
faz. Outra forma de eu falar também dessas fases da auditoria seria nessa estrutura aqui. Nesse meio eu tenho ali, ó, o planejamento, execução e o resultado da auditoria são os relatórios, o relatório de auditoria. E para fazer uma auditoria eu tenho as fontes de informação. As fontes de informação é aquilo que eu vou utilizar, o que eu vou solicitar, as informações que eu vou pedir para poder estar confrontando com esses requisitos, com meus critérios, para poder estar emitindo a minha opinião. Então vamos imaginar, eu preciso, na hora de fazer a auditoria, eu tenho os meus requisitos. Ou seja, eu estou auditando, fazendo uma auditoria financeira, demonstrações contábeis. Quais são as leis e normas para a auditoria e para demonstrações contábeis? Quais são as normas padrões? Quais são os procedimentos e técnicas? Quais são os objetivos? Então eu pego os meus requisitos, os meus critérios e depois, quando eu vou a campo, eu colho as informações que eu vou precisar, faço o confronto dessas informações para poder emitir opinião, se está correto ou se a entidade cumpriu a regra ou se ela não cumpriu a regra. Eu também tenho os recursos. Para eu fazer uma auditoria, eu tenho que ter os auditores que vão a campo, eu tenho que ter os colaboradores do órgão auditado, por exemplo. Se eu faço uma auditoria financeira, que são de demonstrações contábeis, eu vou ter que conversar com um contador, eu vou ter que conversar com o auxiliar contábil, eu vou ter que conversar com o almoxarife, com o tesoureiro. Então eu tenho os colaboradores, eu tenho as competências necessárias, aquilo que eu falei antes. Se é uma auditoria financeira, eu preciso de contador. Se é uma auditoria financeira na Previdência, eu posso precisar de alguém que tenha conhecimento de Previdência, conhecimento atuarial. Se é uma auditoria... Então, eu preciso dessas competências. Eu preciso de conhecer os sistemas que eu vou precisar utilizar, as instalações, se eu vou precisar de uma sala, se eu vou precisar de ter acesso, ter senha. Se o órgão faz toda a contabilidade, no caso do Estado, ele faz toda a contabilidade através do sistema SIGEFES e eu vou auditar a contabilidade, eu preciso, por exemplo, ter acesso a esse sistema, conhecer minimamente, saber navegar nesse sistema para poder realizar a minha auditoria. E eu vou ter o resultado, que são os meus achados, as minhas constatações, eu vou ter a conclusão do que aquilo que eu confrontei. Lembra que a gente falou, a gente tem um critério, tinha que ser feito dessa forma. Eu fui a campo, vi como é que eles fizeram. Confronto, ok, eles fizeram da forma correta. No final eu vou emitir minha opinião. Se eu identifico alguma falha, algum erro, eu vou fazer uma proposta de ação corretiva, porque o objetivo da auditoria é certificar a demonstração contábil, mas ao achar uma falha, um erro, eu vou propor uma ação corretiva. Naquelas etapas que a gente colocou, a primeira delas é o planejamento de auditoria. Então, nessa fase do planejamento, a gente tem a primeira coisa que a gente faz. Isso aqui é uma coisa, a gente sempre comunica ao auditado. A primeira etapa é você comunicar quem está sendo auditado, que você está iniciando a auditoria, qual é o seu objeto de auditoria, o que você vai auditar, quais são o interesse, né, o escopo daquela auditoria, quanto tempo você vai ficar, foi estimado a sua auditoria, porque igual eu coloquei antes, se eu vou usar uma sala, precisar de uma sala, ou se eu vou pedir uma senha ao sistema deles, pode ser que ele vai disponibilizar aquela sala no período X a X, ele tem que saber disso. A minha senha vai ficar do período X a X, por exemplo. Então, a primeira coisa é essa, é comunicar a auditoria. Nosso dia a dia, também uma coisa que a gente está, nas auditores do setor público que vem com mais tempo, a gente meio que misturava um pouco a auditoria, vamos dizer assim, com fiscalização, com inspeção. Aí o pessoal colocava, quando a gente fala assim, eu tenho que comunicar ao auditado o que eu vou olhar, o que eu vou auditar. Aí fala, mas aí ele vai se preparar para me receber. Vamos lembrar aqui uma coisa, quando a gente vai fazer uma denúncia, uma denúncia de fraude de alguma coisa, a gente chama no Estado, até as normas nossas também trata como, vamos dizer, uma inspeção. E aí eu posso ir de surpresa, fazer uma coisa surpresa. Mas quando eu estou tratando de uma auditoria, não tem essa coisa de sigilo. Eu tenho que fazer, a primeira coisa que eu faço é essa comunicação ao auditado, que eu estou chegando, que eu vou fazer a auditoria, que o meu objetivo não é buscar fraude, desvio, não é esse o objetivo, lembra? É certificar que as demonstrações refletem a realidade, no caso de auditoria financeira.
Eu tenho depois no planejamento fazer a visão geral do objeto, eu tenho que fazer o inventário de riscos e controles. Aqui tem um pouco daquilo que eu falei antes. Esse inventário de riscos e controles é aquela parte de você entender o sistema de controle da entidade. A entidade conhece os riscos sobre aquela matéria, por exemplo, quais são os riscos da contabilidade, do setor contábil, da atividade de contabilidade? Ela conhece os riscos, ela instituiu controles para evitar. Vamos dar um exemplo simples, bem simples. Eu tenho que registrar na demonstração contábil, tem a conta contábil de bancos. E qual é a regra geral? Ele tem que estar refletindo o saldo que eu tenho lá no banco. Ele tem que refletir o mesmo saldo. Então, a gente cria controles. Um exemplo, eu instituo um controle que todo mês eu recebo. No final do mês eu pego o extrato contábil e vou lá no balanço, no razão da contabilidade e vejo se o saldo, eu faço o que a gente chama de conciliação bancária. Eu vejo se o saldo que está no banco é o mesmo saldo que está registrado na contabilidade. O contador ou o tesoureiro, ele já faz, seria um primeiro controle, que é realizar mensalmente a conciliação bancária. Ele faz uma conciliação para ver se o que está na contabilidade está igual ao que está no banco. Seria uma primeira... Então, quando eu faço aqui no meu planejamento esse inventário de risco, eu vejo a entidade, por exemplo, eu vou perguntar, a entidade faz conciliação bancária? Não, eu só faço no final do ano. Por exemplo, ele não faz mensalmente. Aumenta muito o risco de auditoria de eu ter uma divergência no saldo bancário, por exemplo. Que se ele só deixa para conferir no final do exercício, foram 12 meses sem nenhum tipo de controle. Então, aí aumenta o nosso risco. Então, o objetivo de eu fazer esse inventário de risco seria isso. Que isso impacta no planejamento de auditoria. Eu vou elaborar uma matriz de planejamento. Mais na frente eu vou dar um exemplo de uma matriz. Acho que o exemplo que eu trouxe não é específico de auditoria financeira, mas é para a gente entender a lógica da matriz. Eu elaboro essa matriz que o auditor, quando vai a campo, gente, ele já tem que ir sabendo o que ele vai fazer, o que ele vai pedir, o que ele vai testar. Senão eu sempre brinco o seguinte, que a fase mais demorada da auditoria é essa fase de planejamento. A execução, a gente chama que é um checklist. Eu vou para campo aplicar um teste e dizer ok. Ela tende a ser, se eu fizer um bom planejamento, a execução tende a ser mais rápida. E mais assertiva também, que eu já sei o que eu vou olhar, o que eu vou conferir. Depois que eu faço essa matriz, eu elaboro os papéis de trabalho. O que seriam esses papéis de trabalho? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu vou fazer uma auditoria, nesse exemplo que eu dei antes na parte eu vou auditar as contas contábeis de banco. Então, meu papel de trabalho, eu vou fazer lá, você vai listar com todas as contas que a entidade tem, pedir as conciliações bancárias, ver se ela faz conciliação bancária mensalmente e vai olhar no final do ano se o saldo contábil confere com o saldo contábil, se o saldo do banco confere com o saldo contábil. Então, eu já preparo o papel de trabalho que o auditor vai fazer essa conferência e vai fazer o registro, que a gente chama, o checklist do que ele conferiu. Conferi essa conta, ok? A entidade tem 100 contas, eu vou conferir as 100 na auditoria? Não, eu vou fazer uma amostra, eu vou conferir 10%. Então, daquelas 100 contas, eu vou pedir os documentos de 10 contas e vou conferir. O papel de trabalho seriam esses documentos, essas evidências que o auditor fez a conferência. Então, vamos imaginar assim, se das 100 contas da entidade, eu selecionei uma amostra de 10 e eu conferi as 10 e as 10 estão ok? Lembra que a gente falou, o objetivo da auditoria é eu emitir opinião. Então, eu começo a construir uma opinião de que essa entidade tem o controle das contas contábeis. Esse item está ok. Eu poderia certificar que na amostra que eu fiz, não encontrei nenhum problema, todas estão ok. Então, os papéis de trabalho é para eu ir guardando essa documentação do que eu vou conferir e como é que eu vou documentar. E os painéis de referência seriam... qual a referência que eu vou usar? O que eu estou usando para fazer aquela conferência? Teste piloto. Isso aqui também é muito importante e a minha experiência, gente, muitos auditores, a gente não faz esse teste no planejamento. A gente não faz esse teste no planejamento. E aí, a execução eu posso demorar demais ou chegar na hora de executar. Vamos imaginar esse exemplo que eu dei para vocês. Não sei se vai ser um bom exemplo, mas vamos imaginar. Eu imaginei que eu quero conferir o saldo bancário.
Então eu imaginei que você vai chegar lá, vai pedir o extrato bancário em papel, vai pedir a conciliação bancária e vai conferir. Só que vamos imaginar que a entidade, na hora que ela vai aplicar aquela regra, eu não fiz o teste no planejamento, quando ela chegar lá a entidade fala assim, ah não, a gente não usa, só um exemplo aqui, mas a gente não usa, não tem extrato bancário impresso, tá tudo em sistema e o auditor não tem, vamos dizer, um notebook, não tem como acessar esse sistema. Eu imaginei uma forma de fazer o teste, mas eu não testei, não fiz um teste piloto. Então, o ideal, eu dei um exemplo bem simples, mas o ideal é que a gente, ao planejar, se eu estou imaginando fazer o teste, eu ir lá e fazer um teste piloto. Eu vou fazer um primeiro teste para ver se o que eu pensei vai me dar subsídios para emitir opinião. Porque às vezes a gente imagina, eu quero saber se isso está certo. Para saber se isso está certo, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu imaginei, coloquei no planejamento. Mas eu não fiz um piloto. Quando chego em campo, imagina se for uma... Quando a gente acontece, né? A auditoria não é aqui na sede. É lá em Colatina. Aí o auditor vai, pega um carro, viaja, chega lá em Colatina, ele vai aplicar e vê que não funcionou, que não chega à conclusão. Então, o teste piloto é bom para isso, mas eu vou dizer já de antemão, muitos auditores, muitos planejamentos de auditoria não testam antes. Eles imaginam o que vão fazer, vão para campo e correndo esse risco de não funcionar. Aí, no planejamento, feito o teste, até para isso também ajuda. Eu vejo quanto tempo eu vou gastar para testar, no nosso exemplo que eu dei simples, por cada conta contábil que eu vou conferir, quanto tempo eu gasto, por exemplo, no caso de banco. Então, se eu vou conferir, a minha amostra tem 10 contas e eu gasto tantos minutos para fazer, vamos dizer, tantas horas para fazer análise, eu consigo fazer um cronograma mais assertivo de quanto tempo eu vou gastar naquela auditoria. Né? Então, o teste também serve, a matriz de planejamento junto com o teste serve para eu fazer um cronograma daquela auditoria. Na primeira semana eu vou fazer isso, na segunda semana eu vou fazer isso, na terceira semana eu vou fazer isso e já ter isso tudo planejado. E o orçamento? O orçamento, assim, quanto que vai me custar essa auditoria? O exemplo que eu dei agora. Se ao auditar eu tenho que ir lá em Colatina, eu vou ter que ter um meio de transporte. Então, essa auditoria vai ter um custo, além do custo da minha hora dedicada, eu vou precisar de um carro disponível, vou precisar de um motorista, vou utilizar gasolina. Então, seria esse orçamento para realizar essa auditoria. E aí, com isso tudo pronto, lembra que a gente falou antes que eu tenho o líder e o coordenador, o supervisor, eu apresento o meu planejamento para ser aprovado. Então, eu conheci a entidade, fez tudo esse escopo, fiz a matriz, apresento aí ao meu supervisor, ele avalia tudo e aprova o planejamento para poder a gente partir para uma segunda etapa. Eu falei que eu ia detalhar um pouco essa matriz de planejamento. Eu coloco muito assim, a minha experiência como auditora. O auditor, para ele sair para campo e executar a auditoria com tempo mais objetivo e mais assertivo, ele precisa ter uma matriz de planejamento bem construída, porque ele já sabe o que ele vai fazer, como ele vai fazer, o que ele espera encontrar. Então vamos lá. Numa matriz de planejamento nós temos, em primeiro lugar, se eu vou fazer uma auditoria, eu tenho que definir quais são as questões de auditoria que eu quero responder. Então, eu vou dar um exemplo, continuando naquele exemplo bem simples de eu vou fazer a auditoria nos saldos bancários da entidade. Então, assim, qual é a pergunta que eu vou fazer? Os saldos bancários refletem, os saldos bancários da demonstração contábeis refletem o que está no banco? Isso é uma questão de auditoria. Outra questão de auditoria, todas as contas bancárias daquela entidade estão lançadas na contabilidade, que eu posso ter uma conta que existe no banco, mas não foi reconhecida na contabilidade. Então, nessa matriz eu vou definindo essas questões. Primeira coisa que eu faço, o que eu quero responder? Nesse exemplo eu fiz duas questões. Se todas as contas estão registradas na contabilidade e se o saldo das contas refletem a realidade. Aí eu passo para uma segunda, o auditor no planejamento, ele pensa assim, o que ele pode achar? Eu posso, então nesse exemplo que eu dei, eu posso encontrar uma conta que existe no banco e que não foi registrada na contabilidade. Eu posso achar contas com saldos divergentes. Aí, aqui nesses possíveis achados, eu vou dando norte já para o auditor, assim, eu quero que você responda essa pergunta e você provavelmente pode encontrar isso, 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 isso.
Isso ajuda, gente, que às vezes eu tenho auditor mais experiente, então às vezes o auditor mais experiente ele monta uma matriz de planejamento e auxilia muito o auditor iniciante. Porque às vezes o auditor iniciante ele não conhece tudo que pode acontecer e aquele mais experiente já dá pistas, aí o auditor iniciante ele já vai sabendo, ó, mas pode acontecer isso, eu posso encontrar esse achado. As informações, quais as informações que eu preciso para responder aquela questão de auditoria. Então, nesse exemplo que eu dei, eu digo para o auditor, ó, eu quero responder se todas as contas estão contabilizadas. O que você pode achar? Quais informações você vai pedir? Peça todos os extratos das contas bancárias daquela entidade. Aqui nós vamos ver mais na frente, mas eu vou aproveitar para dar esse exemplo. Aí você fala assim, eu vou pedir a própria empresa, se ela estiver escondendo alguma conta, ela não vai me dar todas as contas. Aí a gente fala, o auditor ele fala assim, eu posso fazer uma circularização, que depois nós vamos ver, que é uma técnica. Ele não pergunta para a empresa. Ele pede à empresa quais são as suas contas e ele manda um ofício para os bancos, eu já fiz isso no estado, perguntando assim, quais são as contas que existem para essa empresa. E aí ele confronta, porque aí o banco informa X contas e a contabilidade informa Y. Eu já vou ter uma evidência dessa questão. Então as informações é o que ele vai precisar. A fonte, definido o que ele vai precisar, eu vou ver assim, aonde ele vai conseguir isso. Né? Então, por exemplo, exemplo que eu dei, se eu quero extrato, eu vou conseguir no banco e na área, no tesoureiro, no financeiro. Então, é a fonte daquela informação. Procedimento, eu também acabei falando, é o que ele vai fazer. Por exemplo, quais as informações que você precisa? No exemplo que eu dei, você precisa dos balancetes, do razão e você precisa dos extratos bancários. E você precisa da conciliação bancária. Então, o procedimento eu digo para ele, pega o extrato e confronta com o saldo da contabilidade. Tem diferença? Se tem diferença, você vai na conciliação bancária e verifica se essa diferença está justificada. Então, o procedimento eu relato para o auditor exatamente o que ele vai fazer. Pegue os extratos da conta, pegue o razão, o balancete, confronta os dois. Tem diferença? Tem. Pegue a conciliação bancária e veja se a diferença está justificada. Então, o procedimento é essa descrição do que o auditor de campo vai fazer para poder responder aquela pergunta que é a questão de auditoria, se as informações refletem a realidade ou não refletem a realidade. E os objetos também, que é aonde eu vou aplicar essa regra, né? Quais são os objetos que eu vou estar aplicando esses testes. Aí o auditor, eu também defino, como eu falei com vocês, a equipe pode ser de dois, uma equipe dupla de auditoria, pode ser 3, 4, 5 auditores. Então nessa matriz eu digo qual auditor é responsável por fazer esse teste. Porque lembra que a gente falou, o relatório é para certificar que a informação está correta. Não confere tudo, mas é para certificar se eu tenho um nível de confiança de que aquelas informações estão corretas. E o auditor responsável, todo mundo assina um relatório junto, mas eu conferi a questão A, João conferiu a B, Maria conferiu a C. E no final a gente vai emitir uma opinião em conjunto, mas cada um é responsável por um determinado passo. O cronograma de execução e o código de identificação dessa questão. Então a gente vai ver aqui, aqui tem um exemplo que explica cada um desses itens, depois acho que o material vai ficar disponível para vocês, mas na internet, nos manuais do TCU, no manual da CGU, do TCE, tem esses modelos de matriz. Então, quando o auditor vai para campo, ele tem essa estrutura que eu falei com vocês aqui, Então, eu já tenho o item, quantas questões eu tenho, a questão de auditoria, os possíveis achados, as informações requeridas, aonde que ele vai achar essas informações, a quem ele pede, onde, qual documento que ele vai pedir, quais são os procedimentos que ele vai executar, os objetos, né? Indicar quais objetos que o procedimento será aplicado, quem é o encarregado, em que período ele vai fazer. Por exemplo, a auditoria é de 60 dias, mas essa questão de auditoria eu vou aplicar na primeira semana. E, no último, identificar o papel de trabalho. O código é o papel de trabalho que vai comprovar que eu executei essa atividade. Então, nesse código aqui eu vou mostrar, é a minha evidência do auditor que ele fez aquele teste, que ele aplicou essa matriz de planejamento. Aqui eu vou dar um exemplo agora. Nessa matriz,
a gente tem aqui os procedimentos que eu vou realizar. E ao realizar procedimentos, eu utilizo técnicas de auditoria. Seja procedimento, tem gente que chama de procedimento, a gente chama de técnicas. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui, como eu falei com vocês, é uma palestra. Cada item desse, se eu fosse falar só de procedimentos de auditoria, eu poderia dar um curso de procedimentos de auditoria. Mas aqui é para instigar e dar alguns exemplos para depois a pessoa que for fazer a auditoria se aprofundar. Então, quando eu defino a questão de auditoria que eu quero responder e quais as informações que eu vou usar, quais os testes que eu vou executar, eu vou ter que escolher qual o procedimento mais adequado para eu conseguir responder aquela questão. Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, a avaliação do sistema de controle interno é um procedimento. Eu vou avaliar a atividade do sistema de controle interno. Outro exemplo, exame e comparação de livros e registros. Eu posso falar assim, para eu responder essa pergunta, eu vou confrontar a informação do razonete, do razão com extrato bancário, por exemplo. É um tipo aqui de exame. Eu posso fazer conciliações. Aí eu vou fazer uma conciliação de uma conta A com a conta B. Porque elas têm que chegar, para eu poder responder aquela pergunta, se está certo ou se está errado, eu vou usar, a melhor técnica seria, por exemplo, uma técnica de conciliação. Eu posso ter um exame documental. Eu vou, por exemplo, eu preciso saber se o contrato não possui cláusula abusiva. Isso não é um exemplo de auditoria financeira, mas só para... Eu quero saber se o contrato não possui cláusula abusiva. Eu vou ter que fazer análise, a minha amostra vão ser vários contratos e eu vou ter que fazer uma análise documental. Ler os contratos para ver se eu identifico alguma cláusula abusiva. Seria uma análise documental. Análise de forma geral, inspeção física. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz agora, na época da pandemia, nós fizemos auditoria, a gente chamou lá auditoria de vacinas, por exemplo. A gente queria auditar se a estrutura dos postos de vacina atendiam aos requisitos para poder fazer uma boa campanha de vacinação. Então, um exemplo, a vacina tinha que ser mantida a temperatura entre X e Y. A gente foi fazer uma inspeção física, a gente foi em visita em campo, chegou lá no posto, tem a geladeira? Tem. Cadê o freezer? Está aqui. A gente conferiu se a temperatura estava... fez uma inspeção física no freezer para ver se ele atendia aos padrões. Então, eu posso usar a técnica de inspeção física. Eu posso usar a técnica do recálculo. Se dependendo da questão que eu estou respondendo, vamos pensar um exemplo que me veio aqui em mente agora. O Estado tem que gastar 25% na educação. Aí eu vou fazer um cálculo, o Estado faz um cálculo de gasto com a educação. Eu vou fazer uma auditoria nesse limite. Eu posso ir lá e fazer o recalcular. Eu vou pegar todas as fontes originárias, eu vou refazer o cálculo para ver se eu chego no mesmo percentual que o Estado chegou. Ele disse que gastou 28% com a educação. Eu faço um recálculo para ver se realmente ele gastou 28%. Posso fazer a circularização, como eu falei com vocês. A circularização, que é o exemplo que eu dei do banco. Eu peço informações de duas fontes. Eu peço aos bancos quais são as contas bancárias que aquela empresa tem. E eu pego o balancete, o contador, o tesoureiro, quais as contas bancárias. E aí eu faço o que a gente chama de circularização. Posso fazer observação, é um outro procedimento. Observação é assim, vamos imaginar assim, eu vou auditar um posto de saúde e a norma diz que o atendimento do cidadão tem que seguir uma regra X. Ele chega, ele vai conferir o documento, vai lançar no sistema, vai fazer isso. Aí eu vou lá como auditor, fico encostadinho na parede lá e fico observando se a equipe executa aquela atividade como está previsto na norma. Chegou o cidadão, pegou a senha, ele seguiu a ordem da senha, ele alimentou o sistema. Isso a gente chama de observação. Posso usar entrevista. Você pode entrevistar por exemplo, a conciliação bancária aqui é feita mensalmente. Aí você entrevista o contador geral, você entrevista o auxiliar contábil, você entrevista várias pessoas e fala assim, como é que você faz a conciliação bancária? Aí ele fala, não, a gente faz todas as conciliações no final do ano. A gente faz mês a mês, mas tudo em dezembro. Então ele não faz, o documento está lá. Mas ele não faz mensalmente, ele faz todas, janeiro, fevereiro, março, abril, em dezembro. Então, às vezes, a entrevista é uma técnica, é um procedimento bom também utilizado na auditoria. Reexecutar, o nome já fala.
é uma técnica que o auditor vai reexecutar a atividade. Por exemplo, o auditor fala, o auditor não, o auditado fala, eu faço isso dessa forma, esse procedimento. O auditor vai lá e vai tentar reexecutar aquela atividade e ver se está correto. Vamos imaginar assim, ó, eu estou fazendo auditoria de contabilidade no sistema. E fala assim, para poder reconhecer esse pagamento, o contador, eu faço todos os registros aqui, mas o contador que tem a senha master, ele tem que entrar e dar o ok para poder o registro acontecer. Ah, é isso que acontece? É isso. Aí o auditor vai lá e fala assim, então tá bom, então eu vou entrar com a minha senha aqui, me dá uma senha. Eu vou entrar com a minha senha e vou tentar refazer a execução para ver se o sistema realmente vai exigir, por exemplo, que a senha do contador para poder liberar. Então ele está reexecutando, ele faz a tarefa como se ele fosse o servidor para poder testar se o controle está funcionando. Né? Isso acontece muito em banco, quando a gente vai às vezes com o gerente faz alguma coisa e aí fala assim, não, peraí que eu vou chamar meu superior para liberar. Acontece muito também em supermercado. Por exemplo, se o caixa erra e quer cancelar um produto, ele chama sempre uma outra pessoa que digita uma senha. Então, quando o auditor vai conferir o sistema, por exemplo, ele pode reexecutar. Ele vai testar se realmente o sistema exige uma segunda senha para poder liberar. E a revisão analítica também é um outro tipo de procedimento, que é você fazer uma conferência. Então, não vou aprofundar, mas é só explicando o seguinte, que ao auditar, definida a matriz de planejamento, de acordo com a questão, eu vou escolher qual o melhor procedimento para poder eu estar respondendo aquela minha pergunta. Aí nós chegamos na fase de execução de auditoria. Nessa fase de execução, a primeira coisa que a gente faz, reunião de abertura, que a gente até falou naquele outro momento. Planejei, vou começar a auditoria, eu faço uma reunião de abertura com a equipe do auditado, comunicando, ó, a partir de amanhã eu estarei aqui realizando a auditoria. Nessa reunião, ou às vezes até antes, dependendo da regra, eu já peço, eu vou requisitar todas as informações que eu preciso. Naquele exemplo simples que eu dei, eu vou precisar dos extratos bancários do período de X a X, eu vou precisar das conciliações bancárias do período X a Y, eu vou precisar do balancete, eu vou precisar do balanço. Então, nesse momento, na execução, eu peço os documentos. Eu vou executar aquele procedimento que eu falei. Lembra que a gente deu exemplo aqui de extrato bancário? Eu pedi as informações e agora o auditor vai conferir. Pega o extrato, confira com o banco, tá batendo? Não, tem diferença. Tem diferença? Olha a conciliação bancária se justifica a diferença. Ok. Então eu executo. Depois eu vou elaborar a matriz de achados, que eu vou mostrar um exemplo. Lembra que a gente falou que no planejamento, eu tenho a matriz de planejamento. Na execução, vamos dizer assim, o produto da execução, o primeiro produto é a matriz de achados ou constatações. Eu fiz os testes e ela vai me espelhar qual foi a conclusão que eu vou mostrar para vocês. Depois eu faço uma revisão dos papéis de trabalho. Então, por exemplo, se eu cheguei à evidência que esse órgão não tem um controle de bancário, está falho o controle bancário, a contabilidade não reflete a realidade, eu vou ver se tem papéis de trabalho, se tem evidências que me permitem afirmar que esse órgão, que o saldo bancário do balanço não reflete a realidade, que seria a revisão dos papéis de trabalho, que é feita normalmente com a equipe e com o líder. Porque às vezes vamos chamar assim, ó, vou dar um exemplo do Estado. Eu conciliei, o Estado tem 100 contas, eu conferi 10. Das 10, uma tem uma divergência. Aí qual vai ser a sua opinião? Tá ok ou não tá ok? Aí você faz uma análise crítica. Ah, essa é uma conta, mas é a conta única do Estado, onde, vamos dizer assim, 99% do recurso está naquela conta e a diferença é de 100 milhões de reais, por exemplo. Então foi uma conta só, mas a relevância, a materialidade é muito grande. Essa análise crítica aqui que eu vou verificar, porque a opinião do auditor é o seguinte, que o saldo bancário não reflete a realidade. Mas aí, nesse momento, eu vou verificar, não, mas realmente essa opinião está correta? Tem respaldo? E aí eu tenho a opinião do auditor, concluo sobre os meus achados e faço a reunião de encerramento. Nessa reunião de encerramento, também eu tenho uma briga, às vezes, lá na Seconte, que tem auditor que fala assim, mas o auditado não tem que emitir opinião, a opinião é do auditor. Mas aqui, gente, não é porque o auditor está subordinado ao auditado. Mas nessa reunião de encerramento eu vou mostrar isso para ele. Falar assim, ó, eu estou concluindo isso por causa disso, disso, disso.
De repente, ele vai me mostrar uma evidência que eu não vi, que eu cometi um engano, eu estou errado. Então, vamos lá. Nesse momento aqui, não é para ele mudar a sua opinião, mas ele pode ter evidências de que você não viu, que estava, por exemplo, o cara te deu o extrato errado, não é esse extrato. Vamos dar um exemplo aqui. O certo é esse aqui, ó. A pessoa te deu, aí você acaba vendo, o balancete que eu te dei, a pessoa gerou o balancete aqui no estado, a gente tem aquele negócio de balancete, né? Mês 12, 13, 14. Tem que gerar um mês 14, a pessoa gerou o mês 12. E aí você conferiu, deu erro. Então é pra isso, para eu apresentar os resultados, porque não é um segredo, e dar a chance do auditado me mostrar que eu cometi algum equívoco ou que faltou alguma evidência que me levou a ter uma opinião equivocada, que a minha opinião está equivocada. No caso da matriz de achados, assim como eu fiz na matriz de planejamento, que ela é uma coisa muito importante, na matriz de achado, a primeira coisa que a gente tem é a descrição do achado. Gente, para um auditado entender, auditoria, a gente fala o seguinte, esses documentos, papéis de trabalho, matriz, qualquer pessoa que lê aquela auditoria, falando de um jeito bem simples, ela tem que chegar na mesma conclusão que o auditor chegou. Um trabalho de auditoria bem feito, com qualidade, ela tem que ter as matrizes, os papéis de trabalho, as evidências, de forma que qualquer pessoa que leia aquele processo de auditoria, ela vai chegar na mesma conclusão que o auditor chegou. Então aqui essa descrição ela tem que estar bem feita. É você descrever o que você achou, você falar a situação encontrada, falar os critérios que você usou. Por exemplo, eu estou dizendo que está errado porque eu usei este critério como regra. Falar as evidências que te deram, que você tem para poder afirmar que está errado. Identificar as causas possíveis daquele equívoco, daquele erro e os efeitos daquele erro. No nosso exemplo, quais são os efeitos daquele erro nas demonstrações contábeis? Então, pode ter, vamos imaginar assim, até na época que eu estava estudando, a gente falava muito isso. Eu posso ter um erro que é muito pequeno perto do balanço do Estado, por exemplo, o balanço do Estado tem não sei quantos bilhões de reais, e o meu erro é de 100 mil reais. Então, é irrelevante. Mas, às vezes, ele pode ser assim, em vez de ser 100 mil reais de lucro, seria 100 mil reais de prejuízo. É uma informação contrária. Então, por exemplo, o efeito pode ser muito grande. Lembra que a demonstração contábil é para tomar decisão? Se eu digo para o gestor que ele teve um lucro de 100 mil, ou se eu digo para o gestor que ele teve um prejuízo de 100 mil, apesar de 100 mil para o Estado ser 0,000, mas a informação é totalmente inversa. Então, eu tenho que informar esses efeitos. E eu tenho que também fazer uma proposta de encaminhamento. Essa proposta de encaminhamento, ela pode ser realizada em conjunto com o auditado. Porque às vezes o auditado entende melhor da empresa e ele pode me ajudar a definir qual seria o procedimento. Então aqui tem um exemplo de uma matriz que eu vou descrever a constatação, a situação, o critério. Depois vocês podem acessar o material e fazer uma leitura mais detalhada. Agora a gente parte para uma última fase, que é a elaboração do relatório de auditoria. Então, imagina, você planejou, tinha a matriz de auditoria, matriz de planejamento, você executou os testes e aí finalizou a execução com a matriz de achados. Agora a gente vai elaborar um relatório. Então, nessa elaboração do relatório, a primeira coisa que a gente faz é revisar aqueles papéis de trabalho, ver se está tudo ok. Se eu estou afirmando que tem um equívoco, que aquela demonstração contábil não representa a realidade, eu tenho que ter evidências no papel de trabalho para eu poder afirmar, fazer aquela informação. Revisão dos achados. Mas esse papel de trabalho que eu tenho, está correto para esse achado que eu estou dizendo? Porque às vezes tem um erro, mas o auditor descreve um achado errado. Por exemplo, eu disse que o erro é na questão A, mas na verdade essa evidência é muito mais de um erro da questão B. Então eu tenho que fazer essa revisão dos achados, papel de trabalho e achados, vou discutir esses achados com a equipe, com o supervisor. A equipe tem que mostrar, lembra que a gente falou, né? Que todo mundo tem que chegar na mesma conclusão. Então, equipe, discuto com o meu supervisor dizendo, eu estou afirmando que está errado, que isso não evidencia a realidade por causa disso, está aqui evidência. E aí o supervisor também tem que concordar. A gente tem que chegar no consenso. Aí eu elaboro um relatório preliminar,
Muitas vezes esse relatório preliminar, a gente chama, seria a matriz de achados preliminar. Eu faço uma revisão desse relatório pelo supervisor e aí eu faço um formulário de controle de qualidade que nós vamos mostrar para vocês aqui qual é o objetivo. Aqui, os órgãos nós estamos implantando na Seconte, é que antes de mandar o relatório de auditoria para o auditado, alguém faz uma conferência se aquela auditoria seguiu, se ela tem uma mínima qualidade que possa garantir que aquele trabalho foi executado conforme as normas, conforme a técnica. Então eu faço esse formulário, seria assim, por exemplo, ó, foi realizada a reunião de abertura, foi anexado no processo os papéis de trabalho, existem evidências para todos os achados, foi realizado reunião de encerramento. Então isso seria, eu tenho um formulário que eu tenho que ir preenchendo e dizendo foi, e tá aqui ó, a ata da reunião de abertura, para que isso garante que a auditoria foi feita com base na norma, com base na técnica. E aí a gente despacha para o supervisor, ele despacha para a entidade de auditoria, no nosso caso para o secretário de controle, e aí encaminha, né, no caso aqui, despacha para o auditado, encaminha o relatório para o auditado. Essa parte de controle de qualidade, o que a gente deve verificar? Aí eu estou falando controle de qualidade da auditoria, tá, gente? Do trabalho de auditoria. Então eu tenho que ver se a auditoria foi realizada aderente com as normas, se houve o objetivo é reduzir o tempo de realização do trabalho, por exemplo, se eu tenho uma regra, uma norma para seguir, e se o auditor fez a matriz de planejamento, ele vai executar essa auditoria com maior celeridade. Diminuir retrabalho, porque, por exemplo, quando eu instituo o programa de qualidade, eu começo a ver falhas. Por exemplo, a equipe tal está precisando treinar em técnicas, porque ela está aplicando técnica que não respondem à questão de auditoria. Então, ele pode fazer com que, ao fazer uma avaliação de qualidade, eu planejar um treinamento da equipe para poder, no próximo trabalho, evitar que ele tenha que fazer de novo, que às vezes ele tinha que fazer 2 testes para poder afirmar porque ele estava mal treinado. Então, eu posso diminuir o meu retrabalho, posso aumentar a efetividade das propostas. Por exemplo, se eu avalio qualidade, a auditoria tem boa qualidade, ela vai propor melhorias mais efetivas, né? E aqui nós vamos entrar agora na última parte da nossa palestra, que é a gente dar alguns exemplos de regras de integridade que a gente pode aplicar numa demonstração contábil. Lógico que o nosso objetivo aqui é dar alguns exemplos, mas de um exemplo a gente pode fazer N conferências. Então a gente tem, por exemplo, quando eu falo de regras de integridade, eu posso pensar em regras de integridade de lançamentos contábeis, no caso de auditoria financeira, regras de integridade de pagamentos ou recebimentos, regras de integridade das equações contábeis, depois a gente vai falar um pouco o que seriam as equações contábeis, e regras de integridade de consistência dos registros dos saldos da conta, que eu dei vários exemplos aqui de saldo, de extrato bancário. Então eu posso ter várias regras, aqui é só um exemplo, não é exaustivo, não estou falando de todos. Então, primeira regra, né, de lançamentos contábeis, vamos dar um exemplo de uma regra de integridade que tem que ser cumprida, que eu posso fazer ao auditar, eu posso definir testes, procedimentos que eu vou adotar para poder verificar se foi cumprido. Então vamos imaginar, a contabilidade tem que ser feita pelo método de partidas dobradas. O débito e o crédito na mesma natureza da informação. Então a gente fala assim, ó, qual seria o método de partida dobrada? Quem é contador, né? Para todo débito tem um crédito de igual valor. O balanço que a gente fala, o ativo tem que ser igual ao passivo. Então, na regra que a gente fala aqui de integridade, quem usa a contabilidade pública tem as contas lá, 1, 2, 3 e 4. Essas classes de conta 1, 2, 3 e 4, e tem a classe que essa é a classe patrimonial. Tem as classes 5 e 6, que são as classes orçamentárias. Tem a classe 7 e 8, que são classes de controle. Quando eu falo de classe, gente, que o objetivo aqui não é falar de contabilidade assim pública, mas quem trabalha com contabilidade pública usando o plano de contas, as contas contábeis do plano de contas nacional, padrão, elas começam sempre, a conta do ativo começa com 1, conta do passivo começa com 2, 3 é VPD, que seria despesa, 4 é VPA, que seria receita. Então, esses códigos seriam isso. Mas quais são as regras de integridade? Baseada nas partidas dobradas e na regra do plano de contas. Que total de débito e total de crédito de contas de uma mesma natureza, elas devem ser iguais. Então, por exemplo, se eu somar
o total de débito das contas 5 com o total de débito de crédito das contas 5 e 6, elas têm que ser o mesmo valor total. E aí eu faço, quando eu vou fazer a auditoria, eu faço esse teste. Ok, então ela está íntegro, vamos dizer, a contabilidade, as demonstrações contábeis estão íntegras. Todas as contas de 1, 2 do patrimônio, a conta 1 e 3 é devedora, a conta 2 e 4 é credora. Então, na hora que eu somo todos os débitos e créditos, tem que estar igual. Então, é uma regra de integridade que a gente pode testar numa auditoria financeira. Um outro exemplo aqui de pagamento e recebimento, as contas de VPA e VPD. Se a gente imaginar, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente imaginar assim, ao realizar um pagamento, se vai sair recurso, eu estou pagando uma despesa, eu estou, né, baixando um passivo. Então eu tenho sempre uma relação de receita. Se eu estou recebendo uma receita, eu vou ter uma VPA, por exemplo, de receita o dinheiro entra no banco e eu tenho uma VPA. Então eu posso ter regras de integridade. Por exemplo, as contas com atributo permanente apenas poderão ser movimentadas com outra conta de permanente, quando eu estiver reclassificando, ou conta de atributo F, quando eu estou trocando esse atributo, exclusivamente quando eu tenho a execução da despesa orçamentária. Então vamos imaginar assim, ele deu o exemplo aqui de operação de crédito. Eu tenho uma conta de operação de crédito que tem atributo P. Mas na hora que eu faço a execução orçamentária, que eu vou empenhar e liquidar para poder amortizar a operação de crédito, essa conta, se ela sai do atributo P e vai para o atributo F, que já é o financeiro, para poder efetuar o pagamento. Então tem essa regra. Eu tendo a regra, eu vou fazer testes de integridade para ver se a contabilidade, os registros contábeis estão cumprindo essa regra. Para poder transformar um atributo P para atributo F, nesse caso aqui, houve a execução orçamentária. Não, houve a troca de atributos sem execução orçamentária. Isso pode ser um indício de um erro na demonstração contábil. Outro exemplo que a gente deu é integridade nas equações contábeis. Aqui, quando a gente cria, os sistemas hoje de contabilidade, a gente cria equações contábeis com essas regras que às vezes eles diariamente, aliás, nem diariamente, assim, quando eu faço um lançamento contábil, ele já está conferindo, ele roda, vamos dizer assim, o sistema roda essas integridades. Aqui no exemplo, aqui, saldo de contas de natureza contábil, eu crio no sistema uma regra assim, saldo de conta 1 mais saldo de conta 3 sempre tem que ser igual o saldo de conta 2 com o saldo de conta 4. Então, é uma regra de integridade que dá para fazer automaticamente, o sistema vai conferindo. Lembra que a gente falou do planejamento, dos riscos? Se eu sou auditora, vou auditar, por exemplo, a Prefeitura de Vitória, a contabilidade, eu chego lá, vejo o sistema, e o sistema tem essa regra de integridade, e eu peço um relatório, essa regra de integridade nunca detectou um problema, ele está rodando, aumenta a minha confiança de que as informações, no caso dessa integridade, estão funcionando. Porque é uma conferência automática de todos os registros. Ao registrar, o sistema já faz uma conferência. Tá? Então, assim, as classes 3, VPD, e a classe 4, VPA, são encerradas no final do exercício. Aqui quer dizer o seguinte, essa regra, lógico, quando eu encerro o balanço, a conta 1 fica igual à conta 2, que a gente fala ativo fica igual a passivo. Mas durante a execução, as despesas e as receitas, eu ainda não apurei o lucro ou prejuízo. Então, tem que somar conta 1 com conta 3, conta 2 com conta 4. Outro exemplo, fixação da despesa orçamentária. É uma regra aqui de integridade, por exemplo, se eu pegar a conta 5, dotação orçamentária, mais a movimentação dos créditos, tem que ser igual à conta 6, que é a disponibilidade de crédito, mais a movimentação dos créditos concedidos, por exemplo, é uma regra. Então, eu posso criar várias equações, hoje os sistemas de contabilidade já têm isso, que automaticamente o sistema vai conferindo essas regras de integridade. Aqui outro exemplo, consistência dos registros de saldo de contas. Então, por exemplo, as normas de auditoria, algumas regrinhas de integridade é tipo assim, primeiro aqui, contas com saldos irrisórios ou com saldos residuais. Eu pego o balancete, por exemplo, da entidade e listo lá e vejo contas com saldo de 1 centavo, 2 centavos, 10 reais. Então, é um ponto de auditoria. Eu tenho que verificar, devem ser analisadas essas contas que apresentem saldo irrisórios e sem movimentação por um longo período. Ou, por exemplo, a entidade tem um ativo a receber ou a pagar
que eu olhei o ano todo, não teve nenhum movimento. Ele está ali, ó, longo período com o mesmo saldo. Eu tenho, de repente, um ponto de auditoria. Eu tenho que verificar, essa conta existe mesmo? Esse saldo existe mesmo? Não está tendo movimentação nenhuma, eu não paguei nada, não recebi nada. Então, essas contas de saldo irrisório ou sem movimentação são, vamos dizer, um alerta para o auditor e é uma regra de integridade. Outro exemplo, utilização indevida de contas contábeis. Por exemplo, lembra que eu falei que você entender a entidade pode te dar pistas de auditoria? Eu estou fazendo uma auditoria numa escola do ensino médio. E aí eu vejo lá uma conta, um saldo na conta de aeronave, helicóptero. Aí você fala, nossa, uma escola de ensino médio tem um ativo, tem um helicóptero? Isso já é um indício de que tem um erro contábil, que aquela demonstração não evidencia a realidade. Então, esse exemplo, na hora de ler o balancete ou o balanço, conhecendo a entidade, eu vejo se tem alguma conta que destoa, que não tem nada a ver com a entidade, né? Nesse exemplo. Classificação inadequada de receitas e despesas, tanto para contas de natureza orçamentária quanto para as contas de natureza patrimonial. Nesse mesmo exemplo aqui de indevida, se eu tenho uma entidade, por exemplo, no caso do Estado, tá? A Seconte, ele não arrecada a receita. Toda a receita é arrecadada pelo Tesouro Estadual, pela Fazenda. Então, se eu pegar o balancete da Seconte e tiver receita, é um indício aqui, uma regra de integridade, eu vou ter que auditar essa conta, vai me dar um alerta que pode estar um erro ali. Saldos em conta contábeis descrita como outros. A gente vê aqui o seguinte, pela regra contábil, aqui eu dei um exemplo, o limite para estar em outros é 10% no total. Por exemplo, você tem um grupo de conta mãe, bens móveis. Aí ele vai detalhando quais são os seus bens móveis. A, B, C, veículos, vários bens móveis. E eu tenho a conta de outros bens móveis. Essa conta de outros, ela tem que estar com valor pequeno. Se o meu total dá 100 mil, 10% pode estar em outros. Senão, eu teria que detalhar para poder dar informação útil. Então, se eu tiver contas com o nome outros, que tem um volume muito grande, tem gente, eu já peguei balanço que 50% da conta em outros. Isso não traz informação para o gestor, então é um ponto de auditoria. Análise de saldo invertido, o que seria saldo invertido? Se uma conta é de natureza credora e ela tá, vamos dar um exemplo aqui, às vezes a norma diz que não pode acontecer, mas só para eu exemplificar. Conta de banco. O normal da entidade é a conta ela ser, no banco ela ser credora, você está com dinheiro no banco, na contabilidade ela é devedora. Né? O crédito no banco é um débito na contabilidade. Se eu olho para uma conta bancária e ela está credora, ela está com saldo invertido. Eu tenho que confirmar, é um alerta de que pode ter algum erro contábil. Só se a empresa estiver devendo para o banco. Por exemplo, ela nem quando tem cheque especial, porque o banco libera, mas vamos dizer, ela tem cheque especial, está no cheque especial, a conta ficou devedora, está no negativo. Mas é um alerta de integridade numa auditoria contábil, numa auditoria de contabilidade. Tá? Aí, exemplos de procedimento de auditorias financeiras. Quando a gente vai fazer auditoria financeira também, outro exemplo de integridade, que aquele outro que eu falei, é de saldos contábeis, equações contábeis. Aqui é das demonstrações contábeis. Uma principal que a gente faz, gente, na época de contabilidade lá de colégio, faculdade, né? Colégio não. A gente pode fazer análise horizontal, análise vertical das demonstrações contábeis, análise de índices, que isso pode me dar indícios de que tem alguma conta com problema. Então, por exemplo, a análise pode ser feita para identificar variações muito anormais. Vamos pensar assim, balanço sempre apresenta o saldo do ano anterior e o saldo atual. Então, vamos imaginar assim, a conta de veículos no ano anterior representava 10% do meu imobilizado. A conta do meu ativo. A conta de veículos esse ano passou a ser 80% do meu ativo. Então, ela tem uma variação anormal. Aí o auditor pode ir lá e pegar essa conta e fazer uma análise mais detalhada dessa conta. Pode ser para identificar novos registros. Por exemplo, uma conta não existia, o saldo era 0. E esse ano passou a existir. Eu posso, nas entrevistas, entender. Aqui eu dei um exemplo aqui que no Estado, na contabilidade pública, aconteceu alguns anos atrás. Contabilidade pública, alguns anos atrás, não fazia depreciação. Então, não existia depreciação. E a partir do momento, começou a aparecer depreciação. Então, também pode ser um alerta. O auditor vai confirmar, você nunca teve depreciação, agora você tem? Então, pode ser uma conta nova.
Relevância de identificar a relevância ou materialidade de fenômenos, né? Você a confiabilidade do saldo, por exemplo, se você olha uma conta e vê de acordo com a relevância dela ou da materialidade dessa conta com relação à demonstração contábil, pode ser identificar alguma, ser necessário o auditor fazer alguma análise mais detalhada. E contas diversas, por exemplo, se tem conta lá com outros diversos, também você pode fazer uma análise mais detalhada. Descrição de alguns achados. Aqui, só para finalizar, a gente fala um pouquinho assim, como seria uma descrição de um achado de auditoria. Primeiro eu tenho que decidir, foi definido qual critério que eu usei. Critério é qual, no caso da auditoria financeira, é qual política contábil que deve ser aplicada naquele item. Por exemplo, se eu estou fazendo uma auditoria de almoxarifado, a regra contábil diz que as entradas é PEPs, UEPs, né? Então, assim, o primeiro que entra, o primeiro que entra, o primeiro que sai, por exemplo, PEPs, UEPs, né, que eu estou falando técnicas aqui. Então, se a política contábil adotada na legislação é X, já é o meu critério. Aí, na hora que eu vou auditar, qual foi a situação encontrada? Ah, no Brasil eu tenho que usar o critério, a política contábil X. Então, eu já tenho o meu critério. Aí, na hora de fazer a situação encontrada, eu vou lá ver na evidência, no meu teste, e vejo, aqui ó, na situação encontrada eu vejo as evidências, qual é a regra que ele está usando. Vamos dar um exemplo que eu dei. Ah, tem que usar média ponderada, para dar baixa no almoxarifado. Aí eu vou lá olhar, pego as evidências, ele está usando a média ponderada? Está dando baixa pelo valor da média? Eu vejo as minhas evidências, identifico as causas, se tiver algum problema. Então aqui, ó, para eu descrever o problema que eu encontrei, eu tenho que ter essas três coisas. Eu tinha o critério, qual foi o que eu achei, qual foi a situação que eu encontrei, qual é a evidência que eu tenho, nesse exemplo que eu dei. Ah, abaixo do almoxarifado tinha que ser pela média. E aí eu fui, testei, e tenho várias evidências de que o sistema não está fazendo o cálculo da média. Tem um erro no sistema, não está fazendo o cálculo da média, e aí a contabilidade, o saldo lá da almoxarifado está errado. Então eu tenho que ter essas evidências. E qual é a causa? Eu já até falei aqui sem querer, o sistema está fazendo o cálculo errado. Quem desenvolveu o sistema, não é nem o contador que fez o registro errado, ele registrou certo. Mas a informação que veio do sistema está com cálculo errado. Então, o saldo do almoxarifado está errado. Então, aí eu vou fazer a descrição do problema dizendo a situação encontrada foi essa, a evidência que eu tenho foi essa e a causa foi essa. Uma boa descrição. E os efeitos, tá? E com isso, o que aconteceu? Eu vou descrever como que isso afetou o balanço. O saldo do almoxarifado está errado em tantos reais, em tantos %. Por exemplo, em quantos bilhões ou em quantos milhões, quanto isso representa. Às vezes a gente gosta também de falar não em dinheiro. Eu posso botar em percentual. Ah, deu uma diferença no almoxarifado que representa tantos % do ativo da entidade, tantos % do balanço da entidade, para poder mostrar o efeito. Porque lembra que a gente falou, eu estou certificando, eu estou dizendo o seguinte, esse balanço demonstra a realidade. E no exemplo que eu dei aqui, eu estou dizendo, ó, eu vi um erro no almoxarifado, mas esse erro representa 0,01%, por exemplo. E qual o encaminhamento que eu vou fazer? Qual a recomendação? Ah, por exemplo, acertar o cálculo do sistema e fazer os ajustes na contabilidade. Eu acerto o cálculo do sistema e acerto a contabilidade para que o balanço passa a refletir a realidade. Então, era isso, gente, que eu tinha para colocar para vocês. Lógico que são muitas informações, mas assim, era só dar uma noção de como eu posso utilizar uma auditoria nas demonstrações contábeis, que seria a auditoria financeira. Deixei meu e-mail aqui particular, eu sou auditora da Seconte, mas deixei meu e-mail particular. Se alguém acha que esse material vai ficar disponível, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum contato, pedir algum manual, alguma coisa, eu estou à disposição para poder passar para vocês as informações que eu possa ajudar. Obrigada. Bom, gente, chegamos ao fim de mais uma palestra de auditoria na contabilidade pública, do evento Auditoria em Foco, em nome da Comissão de Contabilidade Pública do CRC Espírito Santo. E a gente agradece a Simoni Hatz, já bastante tempo rodado, uma excelente palestra. Você viu que foram detalhes pequenos e durou bastante tempo. Imagina se fosse fazer
uma palestra que seria pelo menos 15 dias, né, Simone? A gente agradece a todos a atenção e, mais uma vez, em nome da nossa presidente Carla Tasso, a gente agradece e agradece imensamente a Simone por ter atendido o nosso pedido e com a experiência que ela tem no governo do Estado de controladoria e auditoria pública. A gente ficou muito satisfeito e, mais uma vez, Simone, muito obrigado. De nada, obrigada. Agradecemos a presença de todos e a participação. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde.